Você já ouviu falar em síndrome de Burnout? É um distúrbio caracterizado pelo estresse e também o desgaste no ambiente de trabalho. Bruna Borges. Tensão emocional, esgotamento físico, ansiedade, mudanças de humor, tudo isso provocado pelo desgaste no trabalho. Esses são apenas alguns entre os vários sintomas da chamada síndrome de Burnout. E a nossa equipe veio até um shopping aqui da capital para conhecer algumas experiências e saber a opinião das pessoas sobre esse assunto. Eu trabalho com serviços gerais, né? Bem cansativo. Bem exaustivo também, que no final a gente está sempre bem cansado, estressado, na maioria das vezes. Você sabia que esse desgaste pode virar doença? Não. Tem dia que eu chego muito cansada, com dor de cabeça, exaustiva, com dor nas costas, por passar o dia todo em pé, trabalhando muito, lidando com pessoas que tem o humor dela, tem o meu humor, que às vezes passa para mim. Por aí. No final do dia é uma coisa muito desgastante, realmente causa muito estresse, né? Assim, eu fico muito cansada, realmente me dá dor de cabeça às vezes, né? E quando chego em casa, eu já não tenho muita paciência com algumas atividades relacionadas, principalmente a minha filha, que eu só tenho uma filha. Eu gostaria de saber se, como dona de casa, eu também posso adquirir essa síndrome devido ao desgaste do dia a dia, da rotina, dos serviços domésticos. E para a gente responder essa e outras perguntas aqui no estúdio, a psiquiatra, mais uma vez, Raíssa Medeiros. Raíssa, e aí? A dona de casa também pode sofrer com essa síndrome diante do desgaste, da cobrança e tudo mais? Veja só, síndrome de Burnout, ela essencialmente foi bem caracterizada como a síndrome do esgotamento profissional e mais de atividades relacionadas a um contato pessoal intenso do trabalho. Mas não quer dizer que uma pessoa que tenha um nível grande de estresse e de cobrança em outras atividades não possa desenvolver transtorno como transtorno depressivo, de ansiedade. Inclusive, alguns psiquiatras falam, inclusive, que seria um novo nome, uma nova roupagem de uma doença que sempre existiu, que é a cobrança excessiva, levando a sintomas depressivos e ansiosos. Mas a gente não costuma falar muito das relações domésticas, são mais trabalhadores que vivenciam relações muito intensas em seu ambiente de trabalho e que são muito cobrados e acabam em algum momento se sentindo desmotivados ou chegando ao limite. Quais são os sintomas? A gente viu aí na participação da Bruna, ela conversou com algumas pessoas na rua, tem gente que diz, eu fico muito estressada, fico esgotado, cansado, tenso. Mas o que é que caracteriza? Assim, quais são os sintomas que quem está em casa, por exemplo, vai poder ligar o alerta e dizer assim, opa, talvez aqui, né? Certo. A síndrome de Burnout, ela foi primeiro descrita mais ou menos em 1970, quando se observou que alguns trabalhadores, principalmente aqueles que estavam diretamente ligados com pessoas que acabavam de sair dos presídios e tinham que cuidar deles, saber se eles iam ser ressocializados, eles acabaram se envolvendo tanto e tendo tantos resultados frustrados que eles começaram a apresentar desmotivação, irritabilidade, ansiedade, não acreditar mais no próprio trabalho, porque eram pessoas muito engajadas e que viam o seu trabalho não ir para frente. Então, isso se observa em muitas outras profissões que exigem essa relação muito intensa com o ser humano e que causam uma frustração. E aí é fácil a gente entender quando a gente pensa que acomete muito professores, que se veem numa carga muito elevada de cobrança, de estresse, tentando fazer o melhor pelos alunos, sendo crucificado pela sociedade, pelos próprios alunos, sendo desrespeitado, tendo uma relação de receber aquilo o que seria justo, que não acontece, e acabam perdendo a motivação. Então, são pessoas que inicialmente se dedicam demais, que se sentem motivados e querem dar o melhor de si, e com o passar do tempo sentem que aquilo ali não adianta, que por mais que eles tentem, é como se remassem contra a maré. Sim. E começam a ficar frustrados, irritados. Mas tem sintomas físicos, por exemplo, dor de cabeça? Físicos, sim. Muitas vezes começam os sintomas físicos antes até dos sintomas psicológicos. Então,
Em virtude desse estresse excessivo, a pessoa tem baixa na imunidade, começa a ter infecções recorrentes que não era esperado, começa a ficar resfriado, começa a ter gastroenterite, começa a ter diarreia, não se alimenta bem ou começa a se alimentar excessivamente, fica com sono prejudicado, ora dorme demais, ora não consegue dormir em virtude da ansiedade, tem taquicardia, dor no corpo inteiro. Enfim, os sintomas são os mais diversos. E se você contextualizar com essa história de uma pessoa que inicialmente se identificava muito com a sua atividade e agora está no seu limite, que a palavra burnout vem disso, de estar em combustão, a pessoa chegou no auge e não suporta mais, aí a gente caracteriza como síndrome de Burnout. Para finalizar, eu queria que você desse algumas dicas de como evitar, né? Como evitar essa síndrome? Como evitar? O sujeito, a pessoa que está vivenciando isso, obviamente, ela tem responsabilidade quando ela tem que perceber que ela tem sim que se identificar com o seu trabalho, mas ela não pode ver no trabalho a única razão da sua existência. Então, ela tem que saber que saiu do trabalho, principalmente se você está num trabalho muito estressante, você é um professor, um enfermeiro, um policial, o trabalho findou ali. No dia seguinte, você vai retomar. Então, chega em casa, tenta descansar, tenta se dar o direito de repouso, de lazer, porque tem pessoas que ficam realmente culpadas. Poxa, eu poderia estar agora à noite, no horário da janta, descansando, eu poderia estar fazendo alguma coisa para resolver a vida. Sim. Uma vez que você adoecer, você não vai ajudar ninguém. Então, você precisa se permitir descansar, ter lazer, dizer, olha, no dia da minha folga eu não vou atender ninguém. É natural, as pessoas precisam disso. Fazer isso, né? Dar um basta. Muito bem. Muito obrigada, viu, Raíssa, pela sua participação. Boa noite para você. Muito obrigada aí pela sua participação por hoje.